sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelo ruivo, cacheado, estou usando uma máscara preta e uma blusa preta. E hoje eu venho aqui, em nome da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, conversar com o escritor José Braga. Muito obrigada pelo aceite, pela presença, é uma honra estar aqui conversando com o senhor. Muito prazer, é uma honra também para mim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou um homem branco, jornalista, escritor, estou vestindo um suéter roxo, cabeça completamente branca e estou aqui para essa conversa com a Ana, com vocês e com todos os ouvintes e espectadores do canal e do site da Fundação. Muito obrigada pela presença, Braga. Eu que agradeço. Braga, você escreve poesia, conto, crônica, roteiro, peça de teatro e manteve as suas obras inéditas até o ano passado. Por que você resolveu compartilhar depois de tanto tempo escrevendo? Eu escrevo desde os 14 anos, estou com 65 anos, então a gente pode falar que tem mais de 50 anos que eu escrevo. Inéditos ficaram as minhas obras literárias. Teatro não, eu montei os roteiros, montei as peças que escrevi, algumas delas. Alguns roteiros que escrevi foram filmados, foram executados, sejam para televisão e até mesmo para documentários. Mas a literatura, que sempre foi a minha grande paixão, poesia e contos e romances, eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. Os amigos me reclamavam, falavam, o livro está bom, esse conto está bom, esse poema está bom, publica esse livro de poesia. Eu não publicava. O máximo que eu consegui e fiz foi entrar em concursos. Aí fiquei em segundo lugar nenhum, menção honrosa no outro, mas eu não me convencia. Eu tive uma formação literária muito rigorosa e por personalidade eu sou muito perfeccionista. Isso não é qualidade nem nada, é só uma característica, não estou me vangloriando, é só uma característica. Enquanto eu não estou completamente satisfeito com um texto, eu não ponho esse texto na rua. Então isso ficou, por exemplo, eu lancei 2 livros no ano passado, um deles eu tinha escrito há 20 anos atrás. Tinha feito 5 versões dele, inicialmente tinha 600 páginas, depois caiu para 250, por fim ficou com 400 páginas num projeto gráfico de letra grande, bem aerado e tal. Não tem nenhuma explicação muito importante por que eu não publiquei. Não estava satisfeito, tinha outra profissão, eu sou jornalista, e jornalista de televisão, tinha muito compromisso, dirigia comerciais, e eu acabei não ficando satisfeito, por personalidade, não publicava. Não foi falta de amigos insistirem, não foi falta de jornalistas insistirem, resenhistas de cadernos culturais insistirem, enfim. Mas eu não publiquei, achei que tem pessoas que me acompanham o que eu escrevo há mais de 40 anos. E essas pessoas sempre pediam, via uma versão, via outra, insistia. É um mistério, eu não achava, não estava bem, não estava satisfeito e não quis publicar. De repente, um dia, voltando de uma viagem internacional, eu fui pegar um livro que estava pronto. Acabei que eu não fiz esse livro. A hora que eu sentei, eu comecei um outro que eu carregava há 30 anos, mas não avançava. De repente, ele avançou e acabou sendo o último livro que eu escrevi, foi o primeiro que eu lancei. Foi O Menino Pelado, que graças a Deus está sendo muito bem recebido pelo público, pelos leitores e por todas as pessoas que tiveram acesso a ele. Perfeito, eu já iria perguntar mesmo dele, que foi sua primeira obra publicada e um romance, né, Um Menino Pelado. Conta um pouquinho mais pra gente sobre ele. Curioso, o primeiro livro que eu publiquei já com mais de 60 anos foi a minha infância. Na verdade, a minha família e mais outras 80 famílias nos anos 60 viajavam pelo Brasil morando em acampamentos de construção de estradas. Uma vida naquela época extremamente precária. Casas com palha de coqueiro, de madeira, enfim, banheiro lá no fundo do quintal, sem água, sem luz 4 horas por dia. E aquele universo, aquele mundo, aquela dificuldade, aquele grupamento todo, mudava tudo, geralmente mineiros, pessoas de Minas Gerais, mudavam todos para lá, aquilo ficou na minha alma a vida toda. E eu sempre falava, vou escrever sobre esse universo, vou contar, não necessariamente uma biografia, nada disso, mas inspirado naquele universo, eu acabei contando. E o que me dificultou de escrever, que ficou muito mais de 30 anos, foi que eu não achava a voz narrativa. Eu não achava quem ia contar a história. Eu via todos os personagens, mas eu não achava o que ia contar a história.
Nessa volta de uma viagem internacional, um dia eu cheguei para pegar um livro antigo, peguei esse, achei a voz, aí resolvi contar a história pelo olhar de uma criança. Então torna um livro muito leve, muito divertido, muito cheio de aventura, muito cheio de emoção, pelo olhar da criança. Então acaba sendo um livro muito levinho e ao mesmo tempo muito cruel, porque ele está retratando pelos olhos do menino, ele não julga, mas ele vê aquele sofrimento todo, aquela vida difícil, né? As doenças, sem médico, sem dentista, sem escola. Ele vê aquilo, mas ele vê aquilo com uma certa resignação. Aquilo fazia parte da vida dele. Então não tem ali nenhum tipo de crítica social, porque está pelo olhar de um menino. Na verdade, quem conta a história, embora um adulto, é pelo olhar de uma criança de 5 anos de idade. Esse é o livro que foi inspirado na minha infância. Inspiração livre, na verdade, não é nenhuma biografia de ninguém. Os personagens quase todos existiram, na minha memória pelo menos, e eu os recriei à maneira de um romance que está aí, já terminando a primeira edição, mesmo com pandemia, foi lançado em 12 de março de 2020, com pandemia e tudo. Uma semana antes da pandemia, tanto é que eu não consegui fazer mais lançamentos, só fiz o primeiro. Estava lançamento marcado em Belo Horizonte. A própria Feira do Livro aqui, 2020, foi cancelada, estava marcado para vir para cá. Enfim, esse é o primeiro livro. Foi o primeiro livro que eu publiquei e foi do início da minha vida. Foi uma certa coincidência, foi isso. Que bacana. E eu acho interessante que, se num primeiro momento, com essa sua primeira obra, você traz um passado, já na sua segunda obra, que também é um romance, que é Mentira do Amor Perfeito, você traz um universo adulto contemporâneo. É isso, não é? É isso, claro. Na verdade, esse segundo livro foi escrito primeiro. Depois que eu destravei, digamos assim, e pus na rua aquele livro, o primeiro livro, que é o da minha infância, eu abri a gaveta e esse livro estava pronto desde 2002. E aí eu peguei, tinha várias versões, escolhi uma delas, que eu já estava mais maduro. O próprio treino, o aquecimento de ter feito o primeiro livro, que eu publiquei, me colocou assim, aceso para escrever. Aí eu sentei em cima de peguei uma das versões do computador, e 6 meses o livro ele já estava pronto. Mas eu cheguei à conclusão, que é o que é mais importante para mim. Eu cheguei a um formato, a uma linguagem, a um estilo, a um desenho de personagens. Eu falei, não, esse livro se sustenta de pé. Tá bom, vou publicar. Publiquei, tanto é que no mesmo ano eu publiquei 2. Embora um já estava escrito há mais tempo, mas foi o segundo, então, e é um livro super moderno, porque ele começa em 93 e termina em 2003. E, de certa forma, ele acompanha o que aconteceu no Brasil nessa época. 93, impeachment do Collor, vem até 2002, eleição do Lula presidente. Mas esse período do Brasil, a personagem percorre esse período e amadurece nesse período. Então o livro acaba tendo um cunho histórico, e é em torno de uma mulher, uma advogada, que no melhor momento da sua vida, no momento de maior sucesso, aos 30 anos de idade, ela sofre um revés, e que justifica a história do livro. O livro, na verdade, é uma tentativa de uma metáfora sobre o destino, sobre o imprevisível, sobre o imponderável, sobre o que a gente não controla. A gente pode controlar tudo. Você, com 20 e poucos anos, pode dizer, com 35 eu vou ter o primeiro filho. É um plano, mas você não controla isso. Tá certo? Então o livro é isso. Eu quis mostrar uma personagem muito segura, muito metódica, muito planejada, de muito sucesso, muito bonita, e que achava que tinha tudo. Que podia, a hora que ela quisesse, ela escolhia o homem para casar, ela escolheria quando ter filho, quantos filhos, um casal ou não. Ela achava que dominava o destino dela. E aí vem um fato que reverte isso tudo e transforma a vida dela completamente para sempre. Essa é a história de A Mentira do Amor Perfeito. Então, A Mentira do Amor Perfeito é de um amor também, é de um relacionamento, mas é principalmente tudo que nós acreditamos que a gente domina, portanto, o amor perfeito, seja profissão, seja eu vou formar em jornalismo, vou apresentar o Jornal Nacional, seja vou ser uma historiadora, vou fazer não sei o quê. Tudo que você planeja e acha que tem o controle e não tem, é uma mentira do amor perfeito. Essa é uma metáfora, tanto no título, quanto na história em si desse livro, que também, graças a Deus, está muito bem aceito pelos leitores, muito bem recebido, muito comentado,
Não é? A pandemia prejudicou todo mundo, mas eu creio que a partir do ano que vem, ele é um livro que vai estar fazendo algum sucesso aí dentro do Brasil, né? O sucesso do Brasil é você fazer 5.000 exemplares, com muita sorte, um pouco mais talvez, mas por enquanto está um livro, estou satisfeito com as duas. Fiquei 40 anos travado, escrevendo, mas não publicava, e agora estou bastante satisfeito pelos comentários. Não estou falando comentários de amigos, nem de jornalistas conhecidos, não. Estou falando de pessoas que têm um nível de leitura muito alto, que não me conhecem e que se manifestaram sobre o livro. Isso é muito gratificante para um escritor. Leitor falar que não consegue parar, que leu em 2 dias. Isso eu estou cheio disso nos 2 livros. Então eu acho que a minha chatice, a minha exigência, o meu rigor em não publicar, talvez tenha sido benéfico para o resultado dos livros. Sim, que bom. É muito bom. Braga, você é muito versátil no que diz respeito aos gêneros literários, né? Você transita muito facilmente entre eles. Sim. E a minha dúvida é se você tem algum preferido, se você gosta mais de escrever sobre determinado gênero, determinado assunto, e por quê? Não, eu não diria que eu tenho um gênero preferido. Eu fiquei pulando de gêneros, assim, acho que o meu gênero preferido é o que eu estou fazendo no momento. Agora, por exemplo, eu nunca tinha escrito, nunca escrevi literatura infanto-juvenil. Agora eu estou com 2 histórias me atormentando, sobre que seriam histórias infanto-juvenis. Talvez nesse momento isso vai ser, embora eu esteja escrevendo a continuação do Menino Pelado. Serão 4 livros, é uma tetralogia. Estou escrevendo a segunda. É capaz que eu pare para escrever esse livro infanto-juvenil. Ao mesmo tempo, eu nunca escrevi livro de suspense. Eu estou com uma ideia de fazer um livro de suspense que os personagens percorrem a Europa. Alguma coisa vai acontecer. Ou um vai perseguindo o outro vai, ou é um matador de aluguel, ou é alguma coisa. Estou fazendo. O que me pega, eu sou muito isso, eu sou muito sentimental, eu sou muito de paixão. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu já deixei empregos incríveis, porque eu não perdi a paixão, perdi o fogo com o emprego, perdi o desejo de estar trabalhando ali em emissoras importantes e tal. Eu sou de paixão. Então, se me perguntar, talvez o meu gênero preferido seja a poesia, que foi quando eu comecei fazendo poesia. Preferido, mas ao mesmo tempo o romance me deixa completamente eufórico. Agora eu posso me entusiasmar. Se eu achar a voz narrativa para essas 2 ideias que eu tenho de livro infanto-juvenil, com certeza, o próximo ano, os próximos 2 anos, eu vou estar imerso nisso com uma paixão que parece que eu fiz isso a vida toda. Eu sou assim, infelizmente ou felizmente, eu sou assim, só trabalho muito apaixonado, muito envolvido e muito concentrado. Então, é uma característica, eu não quero que as pessoas que estejam nos vendo e ouvindo pensem que isso é um autoelogio. Não é, é só uma característica. Tem gente que escreve mais rápido, tem gente que escreve com menos velocidade. Eu não consigo escrever um livro até o fim e depois vir refazendo. Eu preciso que as partes vão ficando prontas. Às vezes eu chego no final, o livro não está pronto coisa nenhuma, mas eu precisei me convencer de que estava, de que o capítulo 1 está pronto, aí eu passo para o segundo, aí uma hora, estou lá no 5º, eu volto para reler tudo, aí o primeiro fala, mas o capítulo está pronto, não. Mas enfim, eu preciso digamos, dessa sensação de que está pronto para eu poder passar para o próximo. Eu não passo, não consigo. E depois vai lapidando, né? Depois eu vou lapidando. Agora, eu não sou, como eu conheço alguns amigos escritores, que eles escrevem uma história inteira, 300, 400 páginas, depois eles vêm arrumando. Eu não consigo fazer isso. Eu vou me incomodando com... Eu gosto muito de uma certa musicalidade no texto. Então eu preciso reler o texto. Não tem página nenhuma que eu não leia mais de 20 vezes enquanto escrevo. Não tem nenhuma. Não tem jeito. Uma hora eu estou na página 10, eu volto na primeira, depois eu releio o primeiro capítulo. Na minha cabeça é para eu pegar o clima, para eu pegar o ritmo, para eu pegar, digamos assim, um envolvimento, a concentração, a inspiração, enfim, a paixão. É nada. É porque eu tenho essa mania mesmo de ficar lendo, relendo, lendo, relendo. Talvez a escola com a qual eu aprendi, talvez aí na linha do Graciliano Ramos e outros exigentes, rigorosos do texto, né? E no jornalismo também eu fui assim, a vida toda. Leio, faço os editores pedindo o texto. Tá bom esse texto, libera esse texto, libera esse texto. Eu falo, não, vou ler mais uma vez, vou ler mais uma vez. É uma mania, digamos assim, e uma paixão. Perfeito. Bom, eu espero que cada vez mais você sinta
que as suas obras estão ficando lapidadas e nos presenteie com mais obras cada vez mais. Eu só posso dizer que eu estou determinado a não ficar travando muito, até porque eu não tenho muito tempo mais. Eu não posso mais esperar mais 40 anos para publicar o livro. Então, eu tenho certeza que daqui para frente, a cada 2 anos, no máximo 3 anos, ou cada ano, eu vou estar com um livro pronto, porque eu estou com muitas coisas na gaveta, e vou terminar. E tenho certeza. Como eu já publiquei 2, digamos que eu já perdi o medo. Já perdi, não vou dizer que eu estou confiante nos próximos, mas assim, esse medo de colocar lá, não sei o que. O primeiro passo já foi, né? Já foi dado, agora eu vou publicar mais livros, né? Pode ter certeza, e fiquei muito honrado de participar aqui com vocês na Feira Internacional da Leitura e do Livro de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite, sendo um escritor recém-lançado e praticamente desconhecido, foi um prazer muito grande. E fico muito agradecido pelo convite. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Muito obrigada, Braga.